E aí galera, tudo bom? Vamos começar aqui mais um vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês as minhas previsões, agora que tá faltando mais ou menos 10 semanas pro Mr. Olympia da Men's Open, né? Eu vou fazer outro vídeo pra Classic e outro vídeo pra 212. Eu acho que principalmente pela primeira vez esse ano, eu tô bem ansioso pra ver a 212, tá com um nível muito legal, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Hoje a gente vai fazer hoje nós vamos fazer as previsões da Open. E, meu, a verdade é que não tem muito como ter certeza de nada, tá tudo muito aberto. Tem uma galera que a gente nem sabe se vai, mas vamos tentar. E se a gente tiver errado, não tem problema nenhum. Vamos lá. Pessoal, passando aqui rapidinho no começo do vídeo para lembrar que esse vídeo foi feito com o apoio da CyberGym Fitness. Se você quiser levar sua academia comercial ou de prédio para o próximo nível, a CyberGym Fitness vai entregar um belo design, alta performance, uma ótima biomecânica e um ótimo custo-benefício. Eu mesmo construí meu físico com a CyberGym. Nós temos várias opções de várias linhas para todos os gostos, desde máquinas com custo-benefício um pouquinho melhor, até máquinas de mais alta performance e com acabamento um pouquinho mais refinado, tá bom? Então, acessem o Instagram aqui ou o site e será um prazer falar com vocês. Bom, galera, eu já abri aqui a minha tier list. Eu acho que a gente tem que começar vindo do 10º lugar e fazendo um suspense até chegar no título de Mr. Olympia. Tem muita gente boa no mundo hoje em dia, graças a Deus, o esporte melhorou muito nos últimos anos. Acho que no mundo hoje em dia tem mais do que 10 pessoas com potencial de top 10. Então eu vou começar com umas menções honrosas de algumas pessoas que podem entrar no top 10 se os melhores do mundo derem uma vacilada, e depois eu entro realmente nas posições que eu acredito que vão ser firmadas nesse Olímpia. Bom, eu acho que os principais candidatos a top 10 que estão rodeando os melhores de fora, esperando uma abertura, são com certeza o Rubião Mosqueira, o maior bodybuilder do mundo hoje em dia, mesmo que não seja o melhor. Depende de chegar condicionado. Se ele apresentar uma condição realmente boa, tipo nível Hari Chupa, ele ganha o Olímpia. É só que ele tá tão longe desse nível de condicionamento que eu boto ele ainda fora do top 10. Mas o Rubião não pode ser negado. A gente tem também o Beros Tabani, que, vamos falar a verdade, ele tem uma dificuldade enorme de entrar nos Estados Unidos, provavelmente não vai comparecer ao Olímpia, mas se comparecesse, poderia estar brigando com o Andrew Jackett por um sexto, por um primeiro call-out, entendeu? Tem outro cara que a gente precisa falar. Temos o Rafael Brandão, que é um cara muito bom, um cara muito estético, um cara com físico muito bonito, mas teve um ano terrível com problemas de saúde que impediram ele de trabalhar por muito tempo. Temos o Criso, que é mais ou menos o mesmo cenário, físico muito legal, mas também ficou muito tempo parado por problemas de saúde, por problema no ombro dele. A gente tem o Tony Burton, que é um cara que nem fede nem cheira, mas pode entrar no top 10 porque tem físico para isso. E a gente tem o Hunter Labrada, que eu não posso deixar de falar, porque ele é um dos melhores bodybuilders do mundo, mas ele já falou que não vai. Agora, se ele fosse, é material também de primeiro call-out. Dito isso, quem que vai pegar esse 10º lugar que tem tanta gente disputando? É o favorito dos árbitros, é como o nosso mestre Ost chama o William Bundonak. O William Bonac, que é o... Ele tem um físico estragado, ele tá um pouco mais velho, mas ele tem um físico que, querendo ou não, tem performance, ele tem tamanho, ele tem condicionamento, tem equilíbrio, é isso, não tem jeito. Então, o William Bonac, ele tende a sempre pegar boas posições, e eu simplesmente acho que ele vai superar sim toda essa galera que eu falei agora, porque os árbitros enxergam a performance que ele entrega, mesmo que isso não seja nada bonito. Depois disso, até é esquisito botar um Mr. Olympia nessa posição, um ex-Mr. Olympia nessa posição, mas eu acho que ficou o Brandon Curry. O Brandon Curry é aquela coisa que todo mundo sabe. Ele tem um dos melhores upperboards do mundo, mas ele já tá velho. Ele não entrega um condicionamento tão legal. Ele não tem perna. E simplesmente teve muita gente boa que chegou depois dele ganhar o título em 2019. Faz 6 anos praticamente. Então, sim, o pacote dele ainda é competitivo. Ele pegou um quarto em Arnold Classic, ele pegou um quarto em Mr. Olympia, inclusive há poucos anos atrás, há 2 anos atrás eu acho. A verdade é que acabou para ele. O Brandon Curry, ele teve uma ótima carreira, inclusive uma carreira que sempre andou lado a lado com o William Bonac, mas realmente eu acho que a gente está vendo o crepúsculo da carreira dos dois, então eles ficam em 9º e 10º lugar. Vamos lá. Essa posição eu tenho quase certeza que eu vou errar, porque eu tô colocando o Big Ramy em 8º.
Por que eu tenho quase certeza que eu vou errar? Porque mesmo que o Big Ramy tenha falado com todas as palavras que ele vai nesse Mr. Olympia, ele não vai, né? A gente sabe que ele vai acabar não aparecendo. E por que eu coloquei ele então? Porque se ele falou, tem que colocar, né? E se ele for, eu acho que com aquela massa que só o Rubiel tem, mesmo que o físico dele esteja todo estragado e praticamente aposentado, ele consegue ficar no top 10, ele consegue pegar uma 8ª posição. O físico dele a gente sabe que tem uns problemas, que tem um monte de calombo na perna, ele já perdeu a dorsal, ele já perdeu o tríceps, mas ele ainda é muito grande. E ele tem conseguido entregar uma certa condição no fim da carreira dele, né? É o pior que o prime dele de condição foi no fim da carreira, não foi nem no prime geral. Então a 8ª posição fica com ele, mesmo que seja improvável que ele mesmo compareça ao Mr. Olympia. Bom, a gente acabou de sair de um cara que tá não só no crepúsculo da carreira, mas como já se aposentou praticamente, tá fazendo um comeback. E agora, na frente dele, a gente tem o contraste, que é de um cara que vai participar do primeiro Olímpia, pelo menos é o que tudo indica, e já vai chegar botando o pé na porta, que é o Vitaly Gornikov, o Gudivito, nosso russo brasileiro. Simplesmente um cara gigantesco, é um cara que tem o mesmo tamanho de um Nick Walker, tem o mesmo tamanho de um Hari Chupa, tem um condicionamento tão bom quanto, não é tão balanceado, ainda tá colocando costas, ele ainda tá colocando um pontinho aqui, um pontinho ali, ele é muito novo, eu acho que ele não tem nem 30 anos, se tiver 30 ou 31 no máximo, mas eu acho que nem chega a 30. O único defeito dele de verdade, ele tem um pouco de escoliose, eu já percebi isso, eu que tenho escoliose eu percebo, né, porque a gente acaba procurando os nossos defeitos nos outros, não por implicância, sim porque a gente repara mais, né. E então ele é um pouquinho assimétrico, coisa boba, mas tirando isso e tirando o fato de que ele precisa colocar um tiquinho de costas, ele tem potencial para ser Mr. Olympia daqui a 3, 4 anos e ele só não ganha da elite da elite. Falando da elite, a gente chegou no primeiro call-out. Normalmente a gente abriria esse primeiro call-out com Hunter Labrada ou algo semelhante, mas não dessa vez, já que ele não vai. Andrew Jacked fica em 6º lugar, Andrew Jacked começa o primeiro call-out. Por que o Andrew Jacked? O físico dele é o físico mais estético do mundo, parece um boneco de ação, mas ele tem uns músculos bem suspeitos de aplicação, de óleo, de preenchimento, nunca chega condicionado, as costas não são nada especiais. O Andrew Jacked, eu costumo falar que tem gente que ganha no grito, o Andrew Jacked ele ganha no beijo, né? Porque o físico dele é tão estético que ele acaba levando a gente no papo, né? Mas quando você vai olhar realmente a substância, ele deixa a desejar em várias áreas. De novo, um contraste muito grande, quem ganha dele é um bodybuilder dos bodybuilders, né? É o cara com o físico de quem gosta de trabalhar, o físico de quem gosta de botar massa mesmo, que é o Martin Fitzwater. Ele não tem um wow factor, ele não tem uma parte do corpo que se sobressaia, ele tem alguns problemas em controlar o abdômen, às vezes eu acho que isso é um defeito, mas a verdade é que ele tem muito músculo em todo lugar, ele tem um volume legal, mesmo que ele não seja o maior mass monster do mundo. E o pacote que ele entrega é muito redondinho, o pacote que ele entrega é muito completinho, e então ele chegando condicionado, e ele já chegou várias vezes, mesmo que um pouco inconsistente, não tem por que não acreditar que ele não fique em 5º lugar. Gente, agora a gente chegou na nata da nata da nata. Se antes a gente estava na nata da nata, agora é a nata da nata da nata. A partir de agora, todo mundo aqui pode ganhar esse título, e as posições que eu tô colocando são pura especulação. Qualquer um desses 4 caras tem uma chance absurda de ganhar o título. Vai ser jogar a moeda pra cima e ver se cai em cara ou coroa. Eu vou começar com Hari Chupa em 4º. Por quê? Sim, dos 4 que eu vou falar aqui, vocês já devem saber quem são, o Hari Chupa ele teve o melhor prime. Ele é, com certeza, desses 4, o cara que já apresentou o melhor físico. Qual que é o problema? Eu sinto que a idade está começando a afetar ele. No Mr. Olympia de 2024, ele apresentou costas decepcionantes. As costas nunca foram um ponto forte dele, mas se a gente comparar com a Arnold Classic do mesmo ano, elas tiveram um retrocesso claro. As pernas, principalmente de costas, tiveram um retrocesso claro. E pelo que eu vi das atualizações de Instagram dele, ele tá ficando com algumas assimetrias. Tirando o fato de que ele é o cara com as aplicações mais aparentes. E vamos falar a verdade, desses top 6 todo mundo tem a aplicação aparente, tirando o Nick Walker. Já deu spoiler de quem vai ficar pra frente.
Mas então assim, mas é que o Hari ele tem as aplicações mais aparentes. Então, juntando tudo isso, eu acho que esse vai ser o primeiro ano que ele vai dar uma caidinha do pedestal que ele esteve merecidamente nos últimos anos. Top 3 vocês já sabem então, né? Eu vou abrir o top 3 com o Samson Dauda em terceiro lugar. O atual Mr. Olympia. Então é controverso, realmente. Ah, mas por quê? O Samson Dauda ele tem a maior estrutura, ele é o mais alto, ele tem mais osso para comportar massa. Mas vamos falar de estética, que muita gente fala sobre o Samson Dauda. Eu não gosto da estética dele. Eu acho que a midsection dele é redonda. Ele tem uma bola, ele não tem nem um cone, nem um V e nem um retângulo. Ele tem isso daqui de midsection. E eu não tô falando de palomboísmo, eu tô falando de formato mesmo. Ele tem as dorsais muito altas, de frente e de costas. E, gente, o cara é muito grande, mas ele não entrega condicionamento quase nunca. Mesmo quando ele ganhou ano passado, ele ganhou porque tanto o Derrick quanto o Harris não estavam na sua melhor versão. O Harry Chupin do Arnold Classic de 2024 e o Derek Lansford do Arnold Classic de 2025 ganhariam daquele Samson Dauda. Tem muita gente levando o Samson Dauda como uma garantia, como se ele fosse o próximo cara a estabelecer um reinado. Gente, analisa o contexto histórico dos últimos 3 anos. Foi uma exceção o Olympia do ano passado. Então é por isso que eu coloco ele no terceiro lugar. Então aqui a gente já tem a disputa pelo título entre os dois últimos, pelos dois caras que realmente tem uma rivalidade aqui interessante. Os dois caras que vêm se xingando na internet, os dois caras que vêm se estranhando, que são o Derek Lansford e o Nick Walker, né? Os dois não gostam muito um do outro, então vai ser uma luta bem interessante pelo título. E eu coloco o Derek Lansford, o cara para quem eu torço, em segundo lugar. Por quê? Porque o Derek ele é muito baixo. Eu sou um cara bem baixo, eu tenho 1,69m. O Derek é menor que eu. O Nick, ele é baixo? Mas ele tem 1,73m, não é... É uma altura praticamente normal. O Derek tem costas muito fortes, mas o Nick também tem costas muito fortes. E o Derek tem mais pontos fracos, né? O Derek tem braços piores, o Derek tem posteriores de coxa piores. E... Então, eu não sei. O Derek pode ganhar esse título? Pode. Assim como o Harry e o Samson podiam. Mas é questão de chance. O Harry tem 10% de chance de ganhar, o Samson tem 15% de chance de ganhar, o Derek tem 25% de chance de ganhar e o Nick tem 50% de chance de ganhar. É uma coisa meio assim. O Nick, ele só tem uma falha e chama estética. A estética tem que contar no julgamento? Tem. Bodybuilding é um pilar. Condicionamento, tamanho, estética. O Nick, ele ganha de todo mundo de maneira bem gritante nos outros dois. Ele ganha do Samson Dauda em condicionamento, ele ganha do Harry Chupin em tamanho e do Derek em tamanho. Tem que ver estética. O Nick, trazendo um abdômen controlado, ele é Mr. Olympia. E pelo volume que ele aparenta estar trazendo nas atualizações de Instagram, mesmo uma cintura um pouco descontrolada não vai ser o suficiente para segurar ele. Então eu acho que o Nick Walker vai ser o Mr. Olympia de 2025. E nós vamos ter uma rivalidade de 4 eixos, com o Nick tendo um Arnold e um Olympia, o Derek tendo um Arnold e um Olympia, o Samson tendo um Arnold e um Olympia, e o Raj tendo um Arnold e um Olympia. Eu só queria falar uma coisa. Essa é uma lista considerando que o Harry consiga entrar nos Estados Unidos. Também tem a chance dele não conseguir entrar. Se ele não conseguir entrar e a fila andar um lugar, quem entra no top 10 atrás do William Bonac, na minha opinião, é o Rafael Brandão. Bom, gente, essa é a minha previsão para o Mr. Olympia de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o seu top 10 aqui embaixo. É isso. Tchau, tchau.